Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer, pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar vocês super bem informados sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. E te convido também a conhecer aí o Seja Membro, para você poder colaborar aqui com o canal. Tem alguns planos aí que tem o nosso grupo do WhatsApp, tem lives exclusivas para você ter uma proximidade maior e ficar 24 horas por dia super bem informado aí sobre as últimas do São Paulo. Quanto o São Paulo faturou nessa campanha do Campeonato Paulista? A gente tem os números e a gente vai trazer aqui, e aí já deixa aí nos comentários se você acha que valeu a pena ou não. O total da quantia que o São Paulo conseguiu com a disputa do Campeonato Paulista arrecadar foi de 57 milhões. Desses 57 milhões, um pouco mais de 10 milhões foi por conta da bilheteria que o clube conseguiu nas suas partidas. O São Paulo jogou várias partidas no estádio do Morumbi, teve também os dois confrontos em que foi mandante lá em Brasília, que o ingresso inclusive estava bem salgado, o público não foi dos melhores, mas o preço acabou, como era muito alto, o São Paulo teve um faturamento considerável. Então foram 10 milhões que o São Paulo conseguiu de arrecadação de bilheteria. Todos esses números são o que vai limpo para o São Paulo, tá? Desses 57 milhões também, pouco menos de 45 milhões já foram destinados pela própria Federação Paulista de Futebol, pela campanha do São Paulo na semifinal. Isso já contando a campanha e aquele fixo de um pouco mais de 40 milhões de que os 4 grandes clubes de São Paulo têm direito só por participarem dessa competição. Eu tô falando de Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então todos esses clubes já recebem esse montante garantido, e aí a depender do desempenho na competição acabam faturando um pouco mais. Então no total ali deu mais ou menos 44,8, quase que 45 milhões ali que o São Paulo conseguiu de arrecadação via sua participação no estadual. E um número interessante também, na semifinal de Palmeiras e São Paulo, o mando foi do Palmeiras, né? O confronto aconteceu no Allianz Parque. Porém, por uma questão de regra, né? Está no regulamento da Federação Paulista que todas as partidas de mata-mata, né? Das quartas e da semi, a renda é dividida igualitariamente entre os dois clubes que estão nesse confronto. Então, Santos e Bragantino, que foi lá na Vila, a renda foi meio a meio. Mirassol e Corinthians, a renda foi meio a meio. São Paulo contra o Novo Horizontino, por exemplo, no Morumbi, aquela renda que teve de pouco mais de 3 milhões foi dividida igualitariamente, o que sobrou, né, entre São Paulo e Novo Horizontino. A mesma coisa aconteceu com esse confronto de segunda-feira na semifinal no Allianz Parque. Então São Paulo arrecadou 1,86 milhões, ou milhão, né, no caso, já que a gente está falando de apenas 1 milhão, no singular. Então 1,86 milhão de reais que o São Paulo conseguiu de arrecadação com esse confronto. Então, no total ali, dá mais ou menos 57 milhões que o São Paulo conseguiu de faturamento com o Campeonato Paulista. Lembrando que tem outras competições ainda pela frente. O São Paulo deve arrecadar no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, a depender do seu desempenho nessas 3 competições. Mas é o Paulistão, pelo menos, deixando aí uma quantia até que considerável para o São Paulo arrumar aí as suas finanças, que a gente sabe que tem enfrentado muitos problemas recentemente. Você acha que esses números são bons para uma participação de estadual? Deixe aí nos comentários. Para a gente continuar falando de estadual, vamos falar um pouquinho desse boicote, né, que o São Paulo tem falado, pelo menos, que vai fazer com a Federação Paulista no próximo Paulistão. E aí a gente conseguiu apurar algumas informações. Primeiro, né, dar os créditos para Priscila Senhorães, que ela deu a informação do ofício enviado com exclusividade. E aí a gente, durante o dia, foi, né, ouvir pessoas para entender esse lado, entender algumas visões, até para a gente trazer algo mais detalhado aqui no canal. E aí o São Paulo, ele evita falar a palavra boicote. Tanto é que das pessoas que eu conversei, olha,
não é um boicote, a gente não quer usar esse nome. É a mesma situação, por exemplo, da parceria de Cotia. Ó, não é SAF de Cotia, é uma parceria. Olha, isso aqui a gente não quer que seja nomeado dessa forma, a gente quer que seja nomeado dessa forma sim. Então, a diretoria do São Paulo, o departamento de futebol, o clube, evita falar a palavra boicote, não quer usar esse termo, porque entende que é mais uma questão de direito, né? O São Paulo entende que o Flávio Rodrigues de Souza, ele errou não só no lance do pênalti, mas em diversas outras ocasiões e principalmente na condução de jogo. Inclusive o São Paulo entende que em diversas oportunidades alguns jogadores do Palmeiras tinham que ter tomado o cartão amarelo. Inclusive exemplificam a situação do Emiliano Martinez, que quando ele toma o amarelo ele já tinha umas outras 2 oportunidades em que ele fez faltas que eram passíveis para amarelo. Então, naquela falta que ele tomou amarelo, seria o segundo, ele poderia ter sido expulso. Enfim, são algumas questões que a diretoria do São Paulo tem exigido, que é a exclusão do Flávio Rodrigues de Souza do quadro de árbitros da Federação Paulista, alinhado também ao Guarizo. O São Paulo também alega outras questões que não foram só na questão da semifinal, mas é a liberdade que outros clubes têm para escolher dia, horário e onde vai jogar, que as suas exigências ou que as suas solicitações em diversos momentos acabam não sendo ouvidas, né, nas solicitações que o clube sempre fala, que o São Paulo sempre acabou com os piores dias e horários das transmissões. Relembra aquele caso do jogo contra, eu vou me esquecer agora, não lembro, não foi Ponte Preta, foi um jogo do São Paulo no estádio do Morumbi, que agora eu acho que foi contra o Mirassol, que estava marcado inicialmente para 9h35, era o jogo da TV, só que 2 dias antes, com os ingressos já abertos ao público, a Federação Paulista mudou, colocou o jogo lá, aquela estreia do Neymar, para a TV aberta, e o São Paulo foi jogar um pouco mais cedo, 2 dias para o jogo. Enfim, são uma série de reclamações que o São Paulo quer ser atendido, tá? Para aí sim, depois tomar uma decisão, se de fato, né? E aí a conversa, quando a gente foi apurar, já foi uma conversa um pouco mais amistosa. Foi do tipo, olha, não, a gente vai avaliar, tá longe ainda, então não dá pra gente falar que a gente vai com um sub-20 ou com uma equipe B, é uma ideia, é uma sugestão que a gente está fazendo, mas a gente vai avaliar no ano que vem, com a comissão técnica que estiver presente, o que é melhor, se de fato, mas o São Paulo está fazendo tudo isso, pelo que a gente conversou com algumas pessoas, era de que o São Paulo estava dando uma atenção devida, aquela brincadeira que o São Paulo fala de tratar o Paulistão como Copa do Mundo, que a diretoria do São Paulo, o departamento de futebol, sempre tratou o Campeonato Paulista de uma forma que a Federação Paulista acaba não tratando o São Paulo de uma maneira igualitária. Então, o São Paulo tá se sentindo tipo, sabe você, quando você tem assim, você já foi apaixonado? Você já foi apaixonado por alguém que você fazia mais por esse alguém do que esse alguém devolvia para você. Então é mais ou menos isso que o São Paulo tá sentindo nesse momento, entendeu? Então o São Paulo tá tipo, ó, ou você me valoriza, ou eu vou, irmão, vou pular fora, entendeu? Eu preciso viver, entendeu? Eu preciso conhecer novos campeonatos, preciso ter novas situações. Então o São Paulo tá mais ou menos nessa forma, brincadeiras à parte, tá? Então, o ofício enviado para a Federação Paulista, que tem uma série de exigências, além disso, é muito para que o clube sinta-se que, de fato, é importante para a Federação Paulista, coisa que não tem acontecido, pelo menos nesses últimos dias, e principalmente nesse Paulistão de 2025. Combinado? Bora continuar trazendo informações? Lucas Moura e Alan Franco, né? Os dois foram constatados com traumas, né? O Lucas no joelho esquerdo e o Alan Franco no braço direito. Eu posso estar confundindo as bolhas aqui agora. Mas os dois, o Lucas no joelho, o Alan Franco no braço. Eles estão com traumas ali naquelas regiões e então eles não participaram da reapresentação do grupo. Eles vão ser avaliados diariamente pelo departamento médico para saber, né, em que grau eles estão. É quase como se fosse esses traumas, é quase como se fosse dores. As dores, por exemplo, do Rodriguinho, ou quando o jogador está fora por desgaste. São casos que são sempre avaliados diariamente.
então evitam colocar um prazo de retorno, mas a gente insiste, a gente vai lá, a gente conversa. E aí a tendência, a expectativa, né, por mais que Lucas Moura e Alan Franco hoje sejam dúvidas para o confronto contra o Sport no dia 30 pelo Campeonato Brasileiro, a situação do Lucas Moura é de que ele deve ter condições de até lá estar 100% recuperado. A gente está falando aí de mais de 2 semanas, então ele deve sem problema nenhum estar disponível para esse confronto. O Alan Franco também, mas com um otimismo um pouco menor. Mas os dois jogadores em um primeiro momento serão avaliados diariamente e não devem preocupar para a estreia do Campeonato Brasileiro no dia 30. Então, por mais que tenham, né, esses traumas detectados, né, pelo departamento médico do clube, não é algo tão grave, pelo menos em um primeiro momento, nos dois casos. Inclusive, tá? O São Paulo não deve realizar amistosos nesse período aí que vai ficar sem jogos, tá? O São Paulo deve até marcar 1 ou 2 jogos, treinos ali que o Zubeldia até gosta, para testar algumas situações. Ele fez isso no ano passado, principalmente nas datas FIFA, né? Nas datas FIFA do ano passado, ele realizou alguns jogos, treinos. Ele gosta disso e provavelmente o São Paulo vai marcar jogos, treinos, mas amistoso de fato, como alguns clubes têm feito, né? Botafogo, Cruzeiro, o próprio Santos parece que está marcando um amistoso contra o Curitiba. O São Paulo não pensa em um primeiro momento marcar algum amistoso com alguma equipe, não. Vai ficar realmente restrito aos trabalhos no CT da Barra Funda. O Zubeldia vai trabalhar com o elenco e aí pode fazer um ou outro jogo treino, já se preparando para o restante da temporada ali após a eliminação no Campeonato Paulista. Beleza? Para a gente continuar, 2 situações importantes. A segunda eu vou deixar com exclusividade para depois. Luan no Mirassol. Vamos explicar um pouquinho sobre essa história, o que aconteceu. Foi inclusive uma informação dada com exclusividade pelo meu amigo, o Matheus Avelino, lá do Nação Tricolor. Ele falou primeiramente sobre esse tema e aí a gente foi destrinchar um pouquinho para entender por todas as partes. Conversei com o pessoal do Mirassol que desconversou, tá? Eu até queria trazer um pouco mais de uma riqueza de detalhes com as pessoas que eu procurei do Mirassol, inclusive foram 2 pessoas importantes lá do Mirassol, para entender se de fato o que tinha, se tinha algum interesse de fato. Foi meio que um desconversou, nem desmentiu e também não confirmou, mas fica aí o registro de que a gente também procurou as pessoas do Mirassol para falar sobre esse assunto. Já do lado do staff do jogador, afirmam que é natural, ele tem recebido algumas sondagens, ele está treinando e está treinando bem fisicamente lá em Separado, no CT da Barra Funda. Ele gostaria de ter uma oportunidade no São Paulo, mas já ficou claro para ele e para o staff de que ele não terá oportunidade com a camisa do São Paulo, mesmo tendo um contrato até dezembro de 2026. Então, naturalmente, tem aparecido diversas equipes procurando a situação do Luan, querendo saber valores, o objetivo do Luan, o que ele espera, se ele tem interesse em vestir a camisa dos clubes, e o Mirassol teria sido uma das equipes que realizaram essa sondagem. Essa sondagem ainda não passou disso, tá? O Mirassol ainda não evoluiu em qualquer tratativa em termos de negociação, não abriu negociação nem com o staff e nem com o São Paulo, mas a princípio o negócio só rolaria por empréstimo, até porque o Mirassol tá voltando agora para a Série A, né? Então tá numa realidade financeira aí de não gastar muito. Então hoje o Mirassol não teria condições de fazer uma proposta oficial pelo Luan e também não teria interesse de fazer uma proposta oficial pelo Luan para pagar os seus direitos, para ser uma compra junto ao São Paulo. Então seria no mecanismo de empréstimo até o final da temporada, até poderia colocar ali uma opção de compra fixada em contrato, mas o Mirassol, que hoje está na Série A, está fazendo toda a sua preparação para a Série A, fez uma consulta, quis saber mais informações relacionadas ao Luan, mas até o momento não houve uma proposta oficial. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber se de fato qual que será o destino do Luan em 2025. O fato é que ele não será jogador do São Paulo Futebol Clube, pelo menos dentro de campo, já que em contrato ele ainda tem mais 1 ano e meio como jogador tricolor. Para a gente fechar, Supercopa Feminina. O São Paulo vai pegar o Corinthians, né? Já foi confirmada, a final da Supercopa Feminina já foi confirmada. As datas, o horário, o local da partida ainda não estão definidos. Mas a gente conversou, eu vou até aqui pegar a mensagem bonitinho, que a gente conversou com o pessoal
do Departamento de Futebol de São Paulo. São Paulo vai pegar o Corinthians, né, na Supercopa Feminina. O São Paulo tem a vantagem do mando de campo e pode escolher onde vai jogar. E aí o jogo ainda não tem data e horário definido, tá? Mas a tendência é que o jogo aconteça nesse próximo sábado. E existe a possibilidade desse jogo acontecer no estádio do Morumbi. Pelo menos é o desejo do departamento de base. Departamento, porque às vezes o São Paulo mistura alguns profissionais de base e de feminino, mas agora está separando. Mas do departamento de futebol feminino, de solicitar à direção de São Paulo, à presidência do São Paulo, a utilização do gramado do estádio do Morumbi para essa partida. Até porque o São Paulo vai voltar a jogar no Morumbi somente no dia 30. Então vai ver a viabilidade, né? Se o São Paulo não vai trocar gramado, se vai fazer alguma coisa ali já pré-agendada, para entender qual que vai ser essa agenda do estádio do Morumbi nessa semana, para ver a viabilidade de fato fazer com que esse jogo, essa final de São Paulo e Corinthians aconteça no estádio do Morumbi, tá? É uma solicitação que será enviada, é uma ideia, é um desejo, e aí o São Paulo vai avaliar, vai ver a disponibilidade de mandar esse jogo para o estádio do Morumbi. Aí vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos para a gente ver se esse pedido vai ser atendido, se vai ser possível, né? Se o São Paulo não tem nada agendado, né? Já que é um pouco em cima da hora essa situação aí dessa final, mas fato é que o São Paulo vai fazer essa solicitação e vai tentar fazer com que essa grande final entre São Paulo e Corinthians acabe acontecendo no sábado no estádio do Morumbi. O que você acha? O São Paulo deveria mandar esse jogo no estádio do Morumbi? Deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Eu sei que você tá de saco cheio de São Paulo ultimamente e tal, mas na medida do possível, deixa aí seu comentário que a gente vai conversando aí e vai debatendo sobre São Paulo, tá? Hoje tem live, provavelmente 8h30 a gente vai estar ao vivo com o Elídio Teixeira, o pessoal da Rádio Fute Mais, pra gente trazer as últimas aí do São Paulo. Combinado? Um abraço para todo mundo. Boa quinta-feira para vocês. Até a próxima. Tchau.